Dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, tá certo? E a gente está com uma convidada hoje super especial, né, minha amiga Nédia? Isso mesmo, super especial, uma ativista da causa, uma grande defensora, lutadora aí pelos direitos, pela inclusão, Viviane Guimarães. Seja bem-vinda, Viviane. É um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, Luciano. Obrigada, Nédia. É um prazer estar aqui com vocês e eu agradeço muito ao senador o convite. Nós que agradecemos. Isso mesmo. Viviane, vamos começar aí. O que você acha desse dia, né? Um dia tão recente no nosso calendário, que foi instituído no ano de 2007, mas só começou a entrar em vigor no ano de 2008, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O que você poderia dizer para os nossos ouvintes sobre essa data? É uma data extremamente importante para todas as pessoas com deficiência, porque o autismo é considerado uma pessoa com deficiência, né? E ela é muito importante para que, como o próprio nome fala, para que a gente consiga conscientizar. As pessoas precisam saber quem são os autistas, quais são as características que eles têm e, principalmente, a gente está lutando para a gente saber aqui no Brasil quantos autistas existem. Inclusive você me disse nos bastidores que está rolando um projeto aí nos bastidores, né? Está sendo já trabalhado aqui no Congresso Nacional, que é do censo do IBGE, para a gente saber esse número exato, né, de autistas no nosso país, né? Exatamente, Luciano. Já passou pela Câmara, foi aprovado na Câmara e agora está aqui no Senado e a gente está contando com o senador para que a gente realmente possa colocar isso para frente. A gente precisa saber quem são esses autistas, quais são os lugares no Brasil que eles estão, qual é o nível, que idade que eles têm, né? É uma coisa que a gente brinca muito, a gente fala muito de criança. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda luta por diagnóstico precoce. Verdade, essa tramitação é muito importante, o senador Zalci com certeza vai acompanhar, né, Nédia? E eu acho que esse censo, eu tenho certeza que esse censo é importante até para definir políticas públicas de saúde, né, educacionais e as demais políticas que envolvem a pessoa com autismo, né, Nédia? Sim, e existe uma estimativa que no mundo todo 70 milhões de pessoas são acometidas por autismo. Isso é um estudo no mundo, nível mundial, não sabemos no Brasil. E a complexidade dessa deficiência é tão grande que o símbolo do autismo é um quebra-cabeça colorido, representando o mistério, né, de todo o autismo, que são vários tipos, vários diagnósticos diferentes. Então essa complexidade, certamente depois desse estudo vai ficar mais fácil de identificar. O transtorno do espectro autista, como o próprio nome fala, é o espectro. Então você tem o nível 1, 2 e 3, que vai depender muito do quanto que essa pessoa precisa de ajuda para fazer coisas do dia a dia. Então quanto mais ajuda ela precisar, maior vai ser o nível do autismo. A gente está ainda utilizando no Brasil o CID-10, somente a partir de 2022 vai começar a exercer o CID-11, que está chamando de transtorno do espectro autista. Por enquanto o CID-10 ainda coloca autismo infantil, a síndrome de Rett, a síndrome de Asperger. Então no Brasil a gente ainda está com esse tipo de nomenclatura, mas em 2020 as pessoas já estão vão começar a chamar de transtorno do espectro autista. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Existem níveis de complexidade do autismo? Exatamente. Então, como eu falei, né, quanto mais ajuda ele precisar, maior vai ser o nível. Então você tem o nível 1, que hoje a gente ainda chama de síndrome de Asperger, que é aquela pessoa que tem um grau de autonomia grande. Então é uma criança que vai para a escola sem grandes dificuldades, uma criança que consegue se arrumar, que consegue tomar banho, que consegue comer sozinho. E na outra ponta desse espectro a gente tem o nível 3, que é o autista clássico, que é aquele que não consegue ter independência para nada. É uma pessoa que não vai, por exemplo, conseguir entrar no mercado de trabalho, ela não consegue estar numa escola regular, na grande maioria delas. Claro que a gente tem escolas que fazem realmente inclusão e podem, é o que a gente acredita, é o que o movimento realmente procura, mas os centros de ensino, que é o que a gente ainda tem hoje, que estão longe de realmente fazer inclusão, longe de pensar realmente numa autonomia. A gente estava conversando com a Gisele, que é a presidente da AMA, diretora, tesoureira da AMA, e ela falando pra gente assim, olha, hoje o meu filho, eu não quero que ele vá pro centro para escrever, para pintar, eu quero que ele aprenda o banheiro.
Eu quero que ele aprenda a tomar banho, que ele aprenda a comer sozinho. Então, a gente ainda precisa pensar realmente como desenvolver a autonomia dessas pessoas. Na verdade, eu conheço a Gisele, ela tem um filho grandão. Isso. O marido dela, inclusive, chama-se Luciano. Exatamente. E eu sei de todas as dificuldades que ela passa. Ela é uma guerreira, né? Isso. Eu conheço demais a Gisele. E aqui no Brasil a gente não tem um local realmente que a gente consiga receber o autista severo verdade. e adulto, porque aqui, por exemplo, em Brasília, o CEAL, que recebe alguns tratamentos, aos 18 anos eles voltam para casa. Verdade. Como se aos 18 não fosse mais autista, não precisasse mais de terapia, não precisasse de medicação, não precisasse mais nada. Né? Tinha uma casa até que recebia esses... A AMA, A AMA, né? AMA recebe. A sede da AMA. Tinha tido algum problema com a sede da AMA? Teve um problema, a gente está ainda lutando para realmente esse problema ser resolvido, a gente conseguir receber essas pessoas, mas hoje a AMA está sem nenhum convênio, então ou a família paga ou ela não pode ficar lá, porque perdeu-se todos os convênios com saúde, com educação, então, e é grande, é uma coisa que a gente precisa lutar, é uma coisa que a gente precisa realmente voltar para fazer esse convênio. Viviane Guimarães, todos os nossos convidados que participam aqui da Rádio Exaucir deixam uma dica cultural. Qual é a sua? A minha dica cultural é o lançamento do meu livro Inquietamente, que vai ocorrer no dia 6 de abril, no Colégio Marista João Paulo II, às 18 horas. Esse lançamento vai ser gratuito e vai contar com a contação de história da minha querida Niédia. Niédia Genari, fazendo a festa também, junto com a nossa amiga Viviane Guimarães. Estão todos convidados, tá certo? Marista, e vai ser um baita do evento, né? Vai ser. Vambora. Imperdível. Imperdível, com certeza.